12 horas e 54 minutos, você acompanhando a programação da Bonfim FM, nesta quarta-feira, 8 de julho. A gente recebe aqui no estúdio da Bonfim FM a secretária de Desenvolvimento Rural e Turismo, Letícia Santos, que vem conversar com os ouvintes. Daqui um pouquinho chega o Evaldo Voz, engenheiro agrônomo, chefe do escritório da Emater, pois o município está lançando um programa de fomento, adubação de correção para novos pomares de pêssego. Inicialmente agradeço a Letícia, obrigado por mais uma vez vir conversar com os ouvintes da Bonfim, especialmente hoje falando para os produtores rurais desse programa que vocês estão lançando nessa semana. Boa tarde. Boa tarde, Jones. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bonfim. Boa tarde, o Evaldo, que está chegando aqui também. Primeiro, agradecer o espaço que a rádio sempre nos cede, né? Infelizmente, a gente não vem com toda a periodicidade que a gente gostaria, porque trabalho tem bastante, mas a gente não consegue vir com frequência aqui na rádio, mas já agradece aí pelas divulgações por parte de todos os programas e tudo aquilo que a gente tem tentado fazer desde o ano passado, né, de 2025, quando assumimos a secretaria. Uma saudação também do Evaldo Voz, da Emater também, para falar então desse lançamento desse programa importante aí para o município, mais um programa aí para ajudar os nossos agricultores. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde, Jones. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bonfim FM, especialmente aos agricultores, né? E é um prazer estar de volta aqui acompanhando a nossa secretária Letícia, para que nós possamos fazer um debate, né, sobre essa questão do Programa Municipal de Adubação de Correção. A secretária Letícia, para falar inicialmente, esse programa é inédito, é uma novidade no município, né? E nessa semana vocês têm as inscrições. E o que vocês esperam, né, com esse lançamento desse programa, né, que vocês, é uma parceria, né, das duas entidades, a Secretaria e a Emater. O que vocês esperam, né? Isso é importante frisar no início da conversa, né? Para execução desse programa, né? Dos frutos que vocês querem colher aí com essa atividade. E essa semana é uma semana fundamental, o pessoal poder procurar vocês, se inscrever, né? Uma iniciativa que vocês tiveram. Isso mesmo, Jorge. Só bem rapidamente, antes de entrar de fato nesse programa novo, eu quero também agradecer a equipe da Secretaria, né? Que é quem nos auxilia e faz toda a parte burocrática para que as coisas possam acontecer. Então, todos os servidores, tanto aqueles do administrativo quanto aqueles que estão na rua, aí sempre o nosso agradecimento, porque sem eles as coisas não acontecem. E destacar, claro, né, a gente tem aí uma série de programas novos criados desde o ano passado. Nós temos o início das feiras livres também, das feiras da agricultura familiar, que acontece todo primeiro domingo do mês no município, o programa do FIGO, né, Evaldo, entre tantas outras aí, e claro, o nosso apoio também aí, a gente vai passando agora de 5 agroindústrias para mais 5 que em breve aí, acredito que no próximo mês vão estar também sendo inclusas, então a gente vai para 10 agroindústrias que a gente procura sempre auxiliar. Hoje mesmo tem 2 indo para uma feira em Santa Maria, a gente sempre tentando auxiliar nessa logística. Mas então, já entrando, né, nesse programa, na verdade, isso é uma primeira etapa desse programa, é um programa de adubação, de correção, que a gente vem tratando com a Emater, assim, já há um bom tempo, a gente vem amadurecendo, né, essa ideia, porque era um pedido dos produtores rurais já de alguns anos, que a gente tivesse também um olhar na questão da adubação. Então, a gente inicia essa primeira etapa com foco nos produtores de pêssego, e depois a gente vai ter uma outra etapa do programa, ainda esse ano, que vai ser para outras culturas que a gente vai alinhando aí ao longo dos meses e vai divulgar. Mas o que eu queria salientar desse programa, ele é um programa adquirido, né, um recurso adquirido através de uma emenda parlamentar do PSDB. Então, agradecer também, né, que sem esses recursos a gente não consegue desenvolver os projetos, sejam de nível estadual, quando vem um recurso do governo do estado, e também através das emendas impositivas dos vereadores, né, que nessa segunda etapa a gente vai beneficiar produtores através dessas emendas impositivas. Então, eu vou passar para o Evaldo, que vem com um olhar técnico, assim, a quem eu já quero também aqui
a todos que nos escutam, agradecer muito o trabalho da Emater, porque sem esse olhar técnico deles, né, a gente não consegue de fato fazer um programa com excelência, que de fato vá dar resultado. A gente não quer nunca fazer um programa, criar ele só por criar, a gente quer que tenha um resultado efetivo, e a Emater, né, com todo o corpo técnico que tem, nos dá, assim, nos chancela esse programa da forma mais correta possível. Evaldo, então, contigo aí, trazendo orientação dessa parte técnica aí, que é fundamental desse programa, porque tem algumas questões também que os produtores também têm que se adequar para poder se inscrever nesse programa. Bom, Jones, assim, ó, primeiramente, né, gostaria de destacar o trabalho da nossa secretária, do nosso prefeito, da nossa vice-prefeita, né, dos vereadores, enfim, de todo esse povo que nos representa, né, que são as nossas autoridades, que tem sido muito importante para a construção de políticas públicas voltadas ao interesse dos nossos produtores, né, na perspectiva de aumentar a renda, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, então, o Programa Municipal de Correção de Solos, ele nasce da seguinte forma, né? Nós já temos um programa antigo aqui no município de cerca de 15 anos ou mais, que é o programa também nessa linha de correção de solos, mas voltado primeiramente para o uso de calcário. Esse é um programa que vem nos dando respostas ao longo do tempo, né? Muito positivas, eu diria, né? E é com muita satisfação que a gente, assim, graças a, como eu disse, é um programa municipal, que a gestão pública do município sempre valorizou e viabilizou, né? E nós conseguimos manter. Porém, nós necessitamos avançar nesse processo, porque correção de solos não é necessariamente e exclusivamente correção com calcário. Nós temos outros componentes do solo que precisam ser observados. E dentre esses componentes, nesse programa especificamente de correção de adubação, nós vamos trabalhar com correção de fósforo e potássio, na forma de superfosfato triplo e na forma de cloreto de potássio, que são dois adubos comerciais que se usa para corrigir, então, esses dois elementos. O pêssego entra nessa história porque a gente tem a intenção, no primeiro momento, de trabalhar com culturas perenes, aonde o pêssego é a cultura perene mais difundida e com maior grau de importância econômica para o nosso município. Hoje nós temos 450 hectares de pêssego no município e cerca de 60 famílias envolvidas com essa atividade. Bom, para essas famílias, num primeiro momento, como disse a nossa secretária, esse programa vai estar oferecendo o quê? O superfosfato triplo e o cloreto de potássio para serem usados primeiramente naquelas chácaras que estão sendo implantadas neste ano, porque isso é um processo natural. Os agricultores que são persicultores, que são produtores de pêssego, constantemente ou anualmente eles vão renovando as chácaras, tirando chácaras velhas e plantando chácaras novas. A intenção, no primeiro momento, é atender esse produtor que está plantando essa chácara nesse ano. Também contamos ainda com a possibilidade, dependendo do volume de recursos e da demanda e da procura que nós vamos ter, de também possivelmente atender aquelas chácaras que foram plantadas no ano passado, no ano de 2025. Essa lógica de corrigir, de trabalhar com essa chácara se dá da seguinte forma: o plantio de uma espécie perene, como é o pêssego, ela demanda todo um preparo, uma preparação, porque é uma espécie, é uma cultura que vai ser plantada para permanecer produzindo durante 8, 10 anos ou talvez até mais do que isso. Então eu preciso fazer um bom preparo para que essa cultura possa ter todas as condições para ter um desenvolvimento adequado e para que tenha uma produção adequada.
Bom, se eu consigo corrigir com calcário, como eu disse dentro do nosso programa, e a partir de agora, essa nova chácara, esse novo pedaço de chácara que está sendo plantado, eu consigo corrigir com fósforo e potássio, eu estou dando uma condição muito interessante, muito legal, para que essa cultura possa, enfim, desenvolver um sistema radicular robusto, possa ter uma árvore robusta que vai me chegar numa produção interessante, né? Nós hoje, nossa produtividade é 15 toneladas, mas a gente sabe que o pêssego pode ir muito além disso em termos de produtividade, desde uma vez que ele tenha as condições que são necessárias, entre as quais a questão da adubação, né? Então é isso. O superfosfato triplo e o cloreto de potássio que vão ser oferecidos no programa, no primeiro momento é para isso. Para que o produtor possa se inscrever, a gente está estimulando todos via WhatsApp, a Letícia fez inúmeros contatos, nós da Emater fizemos inúmeros contatos, os próprios produtores entre si têm conversado uns com os outros, né? Porque é um universo limitado, como eu disse, são em torno de 60 famílias, né? Se cada um contactar uma ou duas famílias, a gente vai chegar a todas. E não se preocupem, a gente hoje, a nossa estimativa de recurso é para chegar em torno de 47 hectares, né, Letícia? 47 hectares, como eu disse antes, a nossa área total é 450 hectares, isso dá praticamente 10% da área que a renovação de chácara normalmente não chega a isso por ano. Então, assim, não se preocupem que provavelmente, obviamente, todos aqueles que se inscreverem vão ter no mínimo o benefício para fazer essa correção para 1 hectare, porque nós fixamos alguns limites. Nós fixamos um limite de 1 hectare por CAF, né, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, e fixamos também um limite de 4 sacos de superfosfato triplo e 2 de cloreto de potássio para cada inscrição. Esses limites de adubo, eles se deram com base, não é uma coisa aleatória, isso se deu com base nas análises que nós temos só este ano. Assim, a gente captou mais de 150 análises, foram 135 só para o programa de correção de solos. Então nós temos mais de 150 análises só deste ano, sem contar os anos anteriores que foram captadas junto a esse público. Então a gente tem um histórico muito bom de necessidade de fósforo e potássio, inclusive que embasa o programa. E a gente, nessas demandas, num limite máximo, nós chegamos a essa condição de 4 sacos de superfosfato para 2 de cloreto. Então, assim, isso é importante ser dito, né? Que cada um vai receber a quantidade de adubo, de superfosfato ou de cloreto, de acordo com aquilo que a sua análise de solo indicar. Então, algum pode receber 4 sacos de um e 2 de outro, enquanto que um recebe 2 de um e nenhum de outro. Quer dizer, essa situação, cada uma vai ser limitada pela análise de solo. E isso tem lógica, gente. Assim, nós não podemos olhar para uma terra e imaginar como é que é a condição química dela. Nós precisamos mandar essa terra para um laboratório que vai nos validar, vai nos dar os valores para cada um dos componentes para que nós possamos calcular a necessidade de adubo que é necessário. Similarmente ao que acontece quando cada um de vocês vai ao médico. Tu vai ao médico, o médico normalmente não deveria, se é que faz, acredito que nenhum médico faz, vai te recomendar que tu tome um sulfato ferroso lá sem mandar o laboratório teu sangue para medir como é que está a tua taxa de hemoglobina, a questão de necessidade ou não de ferro, né? Bom, a partir da análise que o laboratório encaminhar para ele do teu sangue, o médico vai te recomendar ou não aquele produto. Similarmente é o que a gente faz com relação à questão do solo. Lembrando que nessa semana, junto com a inscrição, é enviado análise do solo. Isso? Assim, a gente tem, esse seria o mundo ideal, né, Jones? Porque a análise de solo, ela é uma coisa, é muito, às vezes o produtor me pergunta, tá, mas e se eu mandar uma outra amostra de solo, vai dar o mesmo resultado? Não. Porque um hectare de terra,
digamos assim, se tu pegar a terra de 1 hectare e tu considerar uma profundidade de 20 centímetros, que é a profundidade que as raízes da planta têm uma ação mais imediata, tu teria caminhões e caminhões de solo. Se tu coletasse toda aquela terra numa profundidade de 20 centímetros, tu teria diversos caminhões de solo. Bom, numa análise, numa amostra que a gente manda para o laboratório, nós mandamos no máximo meio quilo de terra, que muitas vezes representa muito mais de 1 hectare, de 2, 3 hectares, né? Então é óbvio, e principalmente assim, para quem não sabe, mas o nosso solo é extremamente manchado. Isso é uma característica do solo da nossa região. Tu caminha 10 metros para um lado, tu tem uma condição, tu caminha 10 metros para o outro, tu vai ter uma condição diferente. Então é óbvio que tu vai ter, assim, se tu encaminhar diversas análises, tu vai ter diferenças de concentração de nutriente numa e noutra. Mas, como a gente não quer onerar o produtor nessa primeira hora, nós estamos aproveitando a análise de solo que foi usada para se inscrever para o programa de calcário. Então, o produtor se inscreveu para o programa de calcário, a gente vai usar a mesma análise, porque naquela época a análise foi usada exclusivamente para recomendar calcário. Agora nós vamos usar aquela mesma análise com os indicadores que estão lá para recomendar fósforo e potássio. Bom, não tendo nenhuma análise disponível, bom, infelizmente aí o produtor vai ser obrigado a encaminhar, porque aí nós não temos como saber o que ele efetivamente precisa, né? Secretária Letícia também pode complementar, trazer algo a mais também. Essa parte técnica importante do Evaldo, porque são questões explicando para o produtor como é que vai funcionar na prática, né? Nesse momento, né? O que é analisado, né? O que pode conter os adubos, né? Que vai englobar quando o produtor for selecionado, né? E a questão dessa análise do solo, né? Que é fundamental para saber a quantidade certa, né? Isso, Jones, e isso é fundamental, porque isso vai de encontro com aquilo que a gente quer quando a gente pensou no programa, que é fazer com que o produtor plante mais, é incentivar esse produtor, porque a gente vem de algumas falas assim que a gente escuta muito, que o pêssego está terminando, que a produção está acabando, que os produtores estão parando de plantar, que não se tem um apoio, que não se tinha um incentivo. Então a gente vem nesse sentido, é para fortalecer esse produtor. E aqui eu quero fazer um pedido assim, que independente, né, porque esse é um primeiro diagnóstico que a gente está fazendo, né, Evaldo? Então que todos os produtores nos procurem, vão até a secretaria, vão até a Emater até sexta-feira, dia 10, relatem como é a sua produção. A Emater preparou um formulário bem explicado aqui, para que depois a gente consiga de fato, né, fazer o levantamento. Então, não sei se vou fazer um pomar novo, mas na dúvida vai ali, nos procura. A gente quer também entender um pouco mais, saber como está essa produção, de fato se as famílias que a gente tem hoje cadastradas são de fato as que estão produzindo, que vão seguir produzindo, porque isso tudo vem de encontro a uma fala que a gente vem tendo com as indústrias. A gente também vem pensando nesse outro lado, a gente vem tentando dialogar, entender quais são as dificuldades da indústria, porque a gente entende que produtor e indústrias eles têm que andar juntos, um não existe sem o outro. Então a gente, uma coisa está ligada à outra, por isso sim, a gente vem trazendo esse programa aí. Como eu disse, é a primeira etapa e é destinado aos produtores de pesca. Depois vai ter uma outra etapa desse programa para outras culturas. Inscrição somente nessa semana. Isso, até o dia 10, tanto na Emater quanto na Secretaria de Desenvolvimento Rural, ali, né, no período que a Secretaria e a Emater estão abertas, a gente está ali com as equipes preparadas para fazer o cadastro, para conversar com o produtor e tirar todas as suas dúvidas. Nosso telefone também aí está sempre à disposição, os telefones da Secretaria, da Emater. Não fiquem com dúvidas, nos procurem. Lembrando outra informação, tem as inscrições agora. Como é que vai ser o planejamento de vocês daqui para frente? Isso, depois de analisar certinho, ver esses documentos dos produtores, aí tem o resultado também dessas análises. Como é que vai funcionar, até para o pessoal saber o que é a projeção das próximas etapas depois das inscrições? Bom, a gente chama isso de sistematização, né?
Então nós vamos, a partir desse levantamento de dados, dessa inscrição, nós vamos sistematizar esses dados, né, para que a gente possa compreender o universo que a gente pode trabalhar. Obviamente isso também vai ser informado, fornecido, oferecido numa parceria que a gente sempre mantém com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que é muito importante para nós, né? E a partir daí, então, a gente vai efetivar o programa, que é a entrega dos adubos, né, na quantidade que cada produtor tiver direito, digamos assim, ou a gente tem a oportunidade de entregar, para que ele possa colocar no solo e, em seguida, implantar seus novos pomares de pêssego, né, porque agora é a época, né, que o produtor está preparando o solo, está plantando planta de cobertura e está já com as mudas disponíveis, ou então já na perspectiva de ter essas mudas para implantar os novos pomares, né? Então é mais ou menos assim, Jones, a dinâmica. Isso tem algum tempo assim projetado que vocês esperam após essas inscrições? Até para ter uma noção, quem está nos ouvindo, de planejamento. Olha, vai ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, que vai ter o resultado homologado, de quem vai ser beneficiado através do conselho? A gente quer o quanto antes, né, até para que esse adubo possa chegar e ser inserido no solo no tempo que ele deve ser inserido. Então a gente acredita aí que no máximo em torno de 1 mês a gente já vai estar podendo entregar o processo. Como eu disse, o recurso já está na conta da prefeitura, o processo já foi encaminhado. Então agora a gente depende de saber o número, né, de produtores, o número que cada um vai precisar, para de fato a gente poder efetuar a compra. Importante então a atualização, né, dentro de 1 mês então se projeta, né, já ter então esses adubos, já ter os selecionados, né, então não percam o prazo, a oportunidade. Isso também, quem já tem pomares na sua propriedade, por exemplo, quer ampliar, é aberto. Quem é produtor, não é da área do pêssego, quer implantar o pêssego na sua propriedade, é aberto a todos. Isso aí. Só é uma inscrição por CAF. Uma inscrição por CAF, isso. Então esse é o pré-requisito, né? E abrangendo uma área de 1 hectare. Isso aí. E para beneficiar com recurso um número maior de produtores, né? E quem não for contemplado nesse primeiro momento, depois vocês vão além da emenda parlamentar, é de ter recurso de emenda impositiva de vereadora Letícia. Depois as emendas impositivas elas vão ser para outras culturas, que a gente também vai fazer esse mesmo processo, vai abrir inscrição, vai ter o respaldo do Conselho de Agricultura, né, que todo recurso público tem que ser passado por eles também, eles que nos fiscalizam, digamos assim. E aí então a gente vai definir, vai divulgar também com antecedência quais serão as culturas que a gente vai tentar atingir. Como é que está sendo assim esse período de inscrição? Vocês vieram aqui na rádio, agora certamente muitos agricultores também ouvindo, né? E depois a gente vai pegar esse áudio da nossa conversa para compartilhar também, depois nas redes sociais também, quem não pôde ouvir, para poder ouvir depois também a nossa entrevista, né? A gente coloca sempre no canal do YouTube, mas é importante salientar para não perder essa oportunidade, Letícia. Você tinha uma expectativa assim, de um número de produtores para ser atingido nessa primeira etapa? A gente vem trabalhando, né, com esse dado que o Evaldo nos traz, né, em vista desse número de famílias que a gente tem de produtores, que fosse essa média aí de 30, 40 inscrições, mas muitos ficaram na dúvida, né, quando a gente lançou ali, novos, só pode os novos. Por isso que agora está sendo esclarecido. Isso aí, por isso que a gente tem orientado que, independente de se vai instalar um pomar novo ou não, que nos procurem igual, né? Porque daqui a pouco até sobra um recurso e a gente consegue atingir mais produtores. A gente não sabe hoje quantas inscrições vão ter, mas a gente já tem aí, segundo o Evaldo agora que está me dizendo, mais de 20 inscrições a gente já tem, e acredito, pelo que a gente vem conversando com os produtores, muitos ainda vão se inscrever amanhã e na sexta-feira. Importante dobrar esse número, né? Para atender a demanda que vocês esperam. Evaldo, um recado importante aí, agradeço vocês vindo, a secretaria, Evaldo aí. Eu sei que às vezes quando se convoca para alguma reunião, às vezes quando vê, não consegue todo mundo participar, né? Utilizem a rádio, aproveite esse espaço aqui, quando tem lançamento de algum programa aí,
deixo na disposição, sei que o Evaldo tem um programa da Emater mensalmente, que também trata de assuntos que são discutidos com vocês também da Secretaria mensalmente. Mas às vezes o pessoal na correria das suas atividades de trabalho, do dia a dia, acaba, o pessoal às vezes não tem muito tempo de vir participar de uma reunião. E às vezes o rádio aqui, o pessoal está em casa, está trabalhando ali, ou está sexteando, como se diz agora, depois do almoço, né? E está ouvindo ali e vendo as explicações de vocês. E agradeço a sua oportunidade, agradeço o convite da Letícia no começo da semana para vir aqui na emissora, e com isso também atinge um número maior também de pessoas também. Certamente outras pessoas de outros municípios que ouvem a rádio também vão estar também cobrando dos seus representantes a implementação de um programa, né? Porque a gente vive aqui com o Cerrito, Canguçu, Pelotas, ao redor, por exemplo, que são pessoas que são do meio rural, né? Então vivem do campo, né? A nossa metade sul, ela vive do campo. E o que eu vi na fala da Letícia é uma questão de uma preocupação que se tem, é que não diminua pomares de pêssego, porque a gente tem várias indústrias ainda aqui em atividade, e as indústrias e as pessoas que trabalham também, a gente está vendo agora muito trabalho, né, que está tendo nas chácaras, né, para preparar, para depois ter a fruta. Então o pessoal está trabalhando. E o pessoal tem me relatado também que está tendo dificuldade de mão de obra, né? A mão de obra é uma questão também que o pessoal conversa, procure vocês, oriente, né? Olha, tem algum produtor de pêssego, está precisando, né? Tem de indicar alguém, né? Isso agora é um momento, que é um período entre safra, né? Que também é uma oportunidade das pessoas terem uma renda. E o que a gente espera, e que assim foi no programa do Figo também, que vocês lançaram, é de atender uma demanda da indústria, né? E essa questão do pêssego também não podemos perder o pêssego, né? Temos que, se puder, aumentar o que já tem de produtos, né? De produtores, né? Então essa possibilidade, e vocês dentro da possibilidade de poder ajudar, seja com adubo, seja nessa questão do solo aí, né? Dessa análise toda aí. Então é bem-vindo. Evaldo, deixo para ti então as considerações finais então da nossa conversa. Assim, Jones, olha, a gente que é filho do Morredondo, né, nasceu, se criou aqui e teve a grata satisfação de voltar a trabalhar no município e morar aqui, né, efetivamente com a sua família, né, a gente tem um orgulho enorme de participar de cada uma das coisas que o Morredondo constrói, sem, obviamente, jamais achar que somos melhor do que ninguém. Nós só tentamos fazer o melhor com os recursos que nós temos, né? Contamos, sim, com uma gestão muito competente na Prefeitura Municipal, que nos dá todo o suporte. Trabalhamos em parceria cotidianamente, a Emater, Secretaria, Associação, é um imbróglio, né, Letícia? Muitas vezes a gente é confundido todo mundo, e isso é muito bom, para mim em particular é muito bom. Mas bem, assim, ó, quando se fala de solos, isso é uma retórica que eu venho discutindo e debatendo desde o primeiro dia que eu botei meus pés no Morredondo, quando voltei do Paraná, alguns anos atrás, né? Porque trouxe-se, digamos, na minha conhecimento, a importância que o Estado do Paraná, na época que eu estive lá, dava para isso, e eu sempre procurei trazer isso como uma bandeira importantíssima para o nosso município. E isso tem base em números. Vocês vejam bem, o nosso município ele tem 200 km². Se você multiplicar, isso dá em torno de 20 mil hectares. Se você desconsiderar que metade só dessa área pode ser área produtiva, porque o outro restante é arroio, é casa, é estrada, enfim, as diferentes coisas que são acidentes que não são necessariamente lavoura, nós temos 10 mil hectares para trabalhar. Nós não vamos nunca ter 100 mil hectares como outros municípios têm, nós temos 10 mil. Então nós temos que transformar nossas 10 mil hectares naquilo que pudermos fazer com que ela seja mais produtiva. Porque essa área de solo é uma indústria ao céu aberto, seja para produzir leite, seja para produzir carne, grãos ou pêssego, como a gente está tratando aqui. E para que a gente possa de fato transformar isso naquela indústria com eficiência, nós precisamos melhorar a fertilidade do solo, oferecer a irrigação para quando for possível. E isso, gente, a gente, assim, não nos entendam mal, o Morredondo vem fazendo com uma competência extrema. Nós hoje temos um percentual vastíssimo de área corrigida
integralmente em termos de correção de pH. Nós fizemos, né, Letícia, só nesse último programa municipal de reservação de água, mais de 80 açudes, né, na perspectiva de reservar água. Agora, nesse programa do governo do estado, da Operação Terra Forte, nós estamos com mais 20 famílias para serem atendidas, das quais 6 famílias, chegou mais um cartão, Letícia, 6 famílias já estão com o cartão. Isso representa, minha gente, R$180 mil para 6, 30 mil por família, né? Para 6 famílias são R$180 mil para investir prioritariamente em solos. Então, assim, eu tenho uma felicidade, uma satisfação de dizer que essa história está comprada. E eu até, assim, me arvoro a dizer, né, que eu escutei há uns anos atrás o Renato Teixeira, que é um cantor famoso, né, dessa linha sertaneja, que eu particularmente gosto muito. Ele disse uma coisa: quando ele não era conhecido, ninguém sabia quem era Renato Teixeira, ele criou uma música que eu não vou lembrar agora o nome da música, mas é uma música muito famosa dele, e aí ele vivia insistindo que as pessoas dessem oportunidade para ele tocar a música dele, né? E ele, assim, não vinha encontrando, até que um dia a Elis Regina pegou essa música e cantou essa música. E aí ele estava sentado, e ninguém conhecia, ele estava sentado num lugar, assim, num bar, alguma coisa assim, e passou uma pessoa assobiando a música dele, né? Ele disse: pô, agora vai, porque agora as pessoas, a ideia não é mais minha, a ideia é das pessoas. Assim é o programa de solos. Eu me arvoro a dizer que no município do Morredondo, essa ideia de correção de solos, de recuperação de solos, ela está incrustada na cabeça da maioria dos produtores, se não em todos, e na administração de um modo geral. E isso é muito bom, gente, porque esse, não tenho medo nenhum de dizer, esse é o maior legado que nós podemos deixar para as novas gerações, porque não adianta tu ter uma propriedade bonita, que tenha uma casa boa, que tenha um bom trator, um bom carro. Se a tua terra não é produtiva, tu não vai sustentar isso. Então nós precisamos ter terra boa para produzir e para sustentar as famílias. É isso aí, obrigado, Joyce. Eu agradeço, então, e esse programa, então, fica uma palavra, né, que o pessoal aí aproveite nesses programas que o município disponibiliza, essa questão do cuidado com a água, essa questão da terra, né, porque às vezes a pessoa adquire uma propriedade e acha que ela não vai produzir, mas tendo esse auxílio de vocês aí, certamente vai poder ter algo na propriedade. E depois essas pessoas que, eu digo assim, quem até vai entrar como novo nesse programa, vai ser um espelho, como é a questão do Terra Forte, né? Que depois mais adiante vai ser um espelho para outras pessoas também, se tiver outras etapas, né, do programa futuramente, de ingressar, vendo que o fulano de tal colônia deu certo, os outros também vão ir junto, né? Mas não é só colocar o adubo, colocar o material, tem todo o trabalho que tem durante as etapas, né, até chegar a colheita das frutas, né? Letícia, então deixa as considerações finais contigo, então, essa entrevista falando desse programa lançado aqui no município de adubação. Não, acho que é só agradecer, então, Jorge, mais uma vez, né, pelo espaço que a rádio sempre nos dá aí para divulgar e a gente poder também tirar nossas dúvidas. Agradecer de novo a Emater, né? Acho que a gente está com uma equipe maravilhosa hoje, né, no quadro da Emater, dos nossos extensionistas, comandados pelo Evaldo. Então a gente só tem a agradecer às equipes, tanto da Emater quanto da Secretaria. Reforço aqui porque a gente tem a ideia, mas a gente precisa executar e precisa de todos aí engajados, né, para que o programa aconteça da melhor forma. A gente está aqui agora conversando contigo, com certeza tem produtor chegando lá e eles estão tentando auxiliar e ajudar como podem. E mais uma vez, né, destacar que isso é um recurso de emenda parlamentar através do PSDB de Morredondo. Nos próximos dias a gente vai vir para falar de outros programas, em seguida está saindo também a inscrição dos microaçudes, que é outro recurso de outra emenda, e a todas as emendas que chegam, que é o que faz com que os programas possam acontecer. A agricultura ela não tem um recurso, uma previsão orçamentária a nível de Estado, então a gente tem que buscar esses recursos
Por isso que a gente está sempre batendo na porta aí de todo e qualquer deputado que possa nos auxiliar, os nossos vereadores, e daqui a pouco está chegando a época da gente pedir de novo as nossas emendas impositivas, que o ano passado a gente foi lá, pediu, e eles prontamente, né, entenderam, assim, a gente explicou os programas, esse ano a gente vai de novo lá para seguir assim, com esse olhar do município. Então, e lembrando que daqui uma semana tem a consulta popular, e aí também vai ser a oportunidade de convocar, né? Vai ser uma semana, né? É do dia 20, né? Isso mesmo, Jones, foi bem relatado aqui. A gente vai... Vocês têm 3 projetos de novo, Letícia? A gente vai em busca de 3 projetos de novo, né? Os mesmos que a gente vem buscando aí há 2 anos, que é na parte da desenvolvimento social, a questão do PA, né? Que também acaba auxiliando os nossos produtores rurais. Temos também, me ajuda, Evaldo, o programa, né, que é o que a gente vai em busca aqui da agricultura, nem é desenvolvimento rural, é agricultura, que é um mix de semente, mas aí depois a gente vai vir na semana ali, quando abrir, para falar com calma sobre esse programa. E o turismo, né, que mais uma vez a gente tenta aí para seguir com os projetos que a gente vem executando no município. A consulta que é do dia 20 ao dia 26, nessa sexta-feira a gente tem uma reunião com todo o grupo que vai trabalhar, porque a nossa grande preocupação, que esse ano mudou o formato, e para as pessoas poderem votar vai ser, todos vão ter que ter o seu gov.br, a gente sabe que é uma dificuldade, mas então já fica aqui também um apelo, né, para que as pessoas, a gente sabe que gostam de participar, Morro Redondo sempre muito bem votado, então que já providenciem sua senha, já fiquem com isso aí à mão, porque sem isso não vai ser possível votar esse ano na consulta popular. O pessoal, daqui uma semana, o pessoal vem aqui na rádio e, quem sabe, no começo, né, da votação, aí já para explicar os projetos, né, de como pode votar, e também já trazer até essa questão da importância, né, do coeficiente, né, que tem que ter um número, né, para poder ser aprovado. A gente, por pouco, foi no ano passado, né, que ficou um projeto, né. Ficamos por pouquíssimos votos. 45. Então praticamente 2 ruas aí de eleitores, né, por exemplo. E não precisa nem ir no local votar, vota pelo celular, né, vota pelo computador, notebook, né. Então é uma facilidade que as pessoas têm. Mas isso deixamos para outro dia, né. E agradeço, então, Letícia, então, novos programas também que foram lançados, assim, utiliza esse espaço da rádio aqui. Realmente vai agregar muito, né, e chegar a muitas pessoas. Às vezes tem pessoas, eu sempre comento com o Evaldo, tem muitas pessoas que moram na zona urbana e que trabalham na zona rural. E tem, às vezes, arrendam alguma chácara, né, alguma hectare para plantar. Tem pessoas que a gente acha que é da cidade e só mora na cidade e tem terra adquirida na colônia, ou arrenda, né, e está tendo um extra, né. E tem muitas pessoas que estão aposentadas e ainda seguem na atividade, né? Mas é um trabalho também que vocês têm, né? De fazer com que os jovens também aproveitem a oportunidade para seguir as gerações, né? Fazer a sucessão familiar. Bom, um abraço, Letícia, um abraço, Evaldo, e até a próxima aqui na Bonfim FM.